que é o que eu chamo de transmissão ou propagação de calor. Como que a gente faz a transmissão e a propagação de calor? Como que a gente transfere calor? A gente já aprendeu que a transferência de calor de um corpo para o outro se dá por diferença de temperatura. O corpo que tem uma temperatura maior para o corpo que tem uma temperatura menor tem essa passagem de calor. Como que esse calor passa de um corpo para outro? Como que eles trocam esse calor? Como que se transmite? Aí que é o detalhe da aula de hoje, tá? São 3 processos de transmissão de calor. Por isso que no final a temperatura dos corpos são iguais, mas ele quer saber o seguinte: qual é o meio de comunicação entre um corpo com o outro para o calor passar? Por isso que existem 3 maneiras de se passar o calor. A primeira maneira é chamada de condução, que é conduzir o calor. A condução é um processo que se dá apenas nos corpos sólidos. A condução é a passagem de calor de partícula para partícula sem deslocamento. Sem que as partículas se desloquem. Mas como que é isso? Por exemplo, olha só, um pedacinho de ferro ou até mesmo uma concha de feijão metálica que você esquece dentro do feijão fervendo. Presta atenção que os corpos sólidos são partículas agregadas. Se eu puser um pedaço de vela aqui, acesa, por que daqui um pouquinho você vai sentir essa região quente? Porque a hora que esse calor começa a entrar por combustão nessa parte desse metal, essa partícula aqui começa a vibrar muito. Ela vibra demais. Olha o meu dedo. Se eu bato nesse primeiro dedo aqui, vocês vão ver esse último dedo aqui vibrar, ó. Ó. Vocês estão vendo que a vibração está batendo de partícula em partícula. Passa para esse, que passa para esse, mas sem que essa ponta do meu dedo chegue até lá. Ou seja, essa vibração, as partículas vão assim, ó, uma batendo na outra. Por isso que essa vibração, ela linearmente, ela vai diminuindo, ó. Por isso que você recebe o calor lá no fundo. Por isso que aqui eu vou ter uma temperatura maior, aqui eu vou ter uma temperatura menor. Então, nós chamamos isso de passagem de calor pelo corpo sólido, de partícula para partícula, sem deslocamento. A partícula vibra no lugar que ela está, que bate na vizinha, que ela vai transmitindo vibração sem se deslocar. Então, nós chamamos isso de fluxo. Fluxo de calor. Essa passagem da temperatura maior para a temperatura menor. Então, isso se dá da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho um elemento sólido que pode ser uma porta de madeira, pode ser metálico, pode ser de vidro. O que ele tem? Isso é importante. A espessura e a área. É muito importante essa área, porque se eu tenho uma temperatura maior desse lado, TA, uma temperatura menor desse lado, TB, a passagem de calor daqui para cá é por aqui. Se você pegar essa largura aqui, você estaria pegando essas partículas aqui do começo, vibrando muito, porque essa região que está encostada na temperatura, como esse corpo é um corpo morto, esse lado de cá, ó, está na temperatura maior. Então, a temperatura dessa lâmina, dessa porta do lado esquerdo, ela está vibrando muito. E o que vai acontecendo? Olha lá a vibração. Essa vibração é uma queda linear. Temperatura TA, temperatura TB. Então, nós temos essa passagem de calor em forma desse fluxo. Só que esse fluxo, ele começa a passar aqui em cima, aqui, aqui, em todo lugar, ó.
em qualquer lugar dessa placa. E quanto maior essa placa aqui, mais você consegue transmitir o calor. E se eu for fechando essa área, menos você transmite o calor. Então, essa área superficial, que é perpendicular à passagem de calor, essa área é importante para determinar esse fluxo. Essa largura também é. Por quê? Porque se eu fizer um gráfico, e eu tiver uma temperatura TA, e eu tiver uma temperatura TB, e eu pegar um gráfico da distância que é a largura, a placa está aqui, ó. Ó, interpreta esse gráfico. Antes, a temperatura do ambiente, ó, TA. Antes do L, ó. Depois aqui do ambiente, é a temperatura TB. E o que vai ter uma queda linear? A queda de temperatura ocorre dentro do material daqui para cá. Ah, então se eu cerrar essa porta aqui no meio, aqui assim, ó, bem no meio. Se aqui é 50, aqui é 20, a diferença é 30. Então até na metade cai 15, até na outra metade cai mais 15. Então se aqui é 50, aqui é 20, no meio certinho caiu 15 e na outra metade caiu 15. O meio é 35. No meio certinho é 35, só que muitas vezes ele não pede esse meio. Ele pede aqui, ele pede aqui, ele pede aqui. Por isso que a gente tem que aprender esse fluxo de calor, que é a condução pelos sólidos. Primeira coisa, o que é um fluxo? Fluxo de pessoas pelo pedágio. Número de pessoas pelo tempo. Fluxo de água. Tantos metros cúbicos por segundo. Ah, fluxo é sempre o que nós estamos calculando pelo tempo. Então, aqui é um fluxo de calor. Então, quantas calorias por segundo esse sólido está transmitindo de calor? E esse fluxo depende do quê? Diretamente da área. Quanto maior for a área, mais fluxo de calor você tem. Vamos supor que o Daniel, o João Pedro, o Gustavo e o Matheus e o Felipe morassem no Polo Norte. Vocês seriam os esquimós que ficam um ano sem tomar banho. Tá? Então, vocês seriam os catingudos. Imagina aquele fedor de CC dentro daquela roupa, tudo, né? Aquela carniça. Como eles já estão acostumados, né? É cultura. Morasse dentro de um iglu. O iglu, aquela casinha feita de gelo, já é gelado lá fora. E o gelo é um excelente isolante térmico. O gelo, quanto mais gelo forma lá na... Como é que chama lá da geladeira? Quanto mais gelo forma no freezer da geladeira, é pior. Porque aquela metal gelado isola a passagem de calor. Já é frio lá dentro. Fala aí. Eu aumento ou diminui a área do iglu, da portinha do iglu? Pensa. Lembra do desenho do Pica-Pau, do São Bernardo, lá em cima da turma do Pica-Pau, do Pinguim? A porta do iglu tem que ser pequenininha. Bem pequeno. É, para diminuir a passagem de calor para o lado de fora, diminui a área. A porta da sauna tem que ser pequenininha para diminuir a perda de calor para o ambiente. Então tem que diminuir esse fluxo. Se a área é grande, o fluxo é grande. Se a área é pequena, o fluxo é pequeno. Então depende dessa área. Depende da diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser esse fluxo. Porque o calor, ele quer a diferença de temperatura. E essa espessura? O que vocês me falam? Se eu aumentar essa espessura? Não vai passar tanto calor então, para fora. Então o fluxo é menor? Exato. Então é inversamente proporcional. Está dependendo só mais de uma coisa que todo mundo esqueceu e não perguntou.
Se é madeira, É material. ele não conduz tanto calor. Se é isopor, polipropileno, e se é metal, conduz bastante. Então, por isso que depende do coeficiente, o pessoal chama de C ou K, coeficiente de condutibilidade. Olha o nome que os caras põem. Ou seja, o coeficiente de condutibilidade térmica do material. A condutibilidade térmica do alumínio é tanto. Gente, olha como fica aqui. Fácil. Ó, Cate, ela. Ficou bem claro isso, pessoal? Ou ficou escuro? Pessoal, a unidade é a mesma, caloria por segundo. Ah, e o cara vai me dar a temperatura. Se ele me der em Kelvin, esse coeficiente vai ter que estar em Kelvin. Área, metros quadrados. Comprimento, metros. Tá? Cuidado. Olha sempre no coeficiente, que nesse coeficiente vão aparecer todas as unidades. Se ele escreveu o coeficiente em centímetro, usa tudo em centímetro. Escreveu em milímetros, usa tudo em milímetros. Olha a temperatura que vai estar escrito. Então, esses coeficientes, ele vai denunciar todas as unidades que você vai usar. Pessoal, isso é condução. Agora, a gente vai estudar o líquido e o gasoso. Como que se transmite calor pelo líquido e pelo gasoso. Gente, isso aqui é a matéria do Enem, infelizmente. Como que a gente transmite o líquido e o gasoso? O líquido e o gasoso se chama convecção. A convecção que ocorre nos fluidos, existe o fluido líquido e o fluido gasoso. Então a gente tem os fluidos líquidos e gasosos. Como que ocorre essa convecção? Primeiro, vou mostrar num líquido, uma panela. A panela é metálica. Quando eu coloco fogo aqui, eu estou dizendo que eu estou transmitindo calor. Essa transmissão de calor se dá por condução, porque a panela é sólida. A temperatura do lado de fora da panela é maior, a temperatura da água aqui dentro é menor. Então, embaixo esquenta primeiro. Se aqui embaixo esquenta primeiro, o calor se conduz até chegar na água pelo sólido, que é o fundo da panela, que é a espessura. Olha lá, quanto mais fininha a panela, mais rapidamente passa. Quanto mais grossa a panela, mais lentamente o calor passa. Mas essa água aqui embaixo, ela esquenta primeiro. Por isso que aqui embaixo começa a fervura primeiro que lá em cima. Embaixo a temperatura vai chegar em 100. Por isso que vão formando bolhas. A água aqui vira vapor. A bolha do vapor sobe por densidade. Tudo que é mais quente, sobe. Então, a água mais quente começa a subir. Antes de levantar a fervura, a água começa a mexer na panela. Pode olhar, presta atenção que você vai ver. A superfície começa a se mexer. O fogo aqui embaixo faz a água aqui embaixo esquentar primeiro, ela sobe, a de baixo desce. Olha como o calor se transmite, por movimentação de partícula aquecida. Então, o que é uma convecção? É o deslocamento de material aquecido por diferença de densidade. Tudo que é mais quente é menos denso, sobe. O que é mais frio é mais denso, desce. Isso seria uma água sofrendo convecção. Material aquecido sobe. O balão. O balão, você aquece o ar. O ar dentro do balão fica menos denso do que o ar de fora. O balão começa a subir. Aí, quando eu quero fazer o balão descer, eu desligo o fogareiro. Eu desligo aquela grelha de fogo. Eu abaixo o fogo, o ar começa a diminuir a temperatura. Aí o balão começa a cair pelo seu peso. O que mais? A geladeira. Por que uma geladeira?
o freezer tem que ficar em cima. Porque a temperatura aqui no freezer é menor. O ar frio aqui em volta do freezer começa a descer. O ar aqui embaixo da geladeira, que é mais quente, começa a subir. Por isso que eu tenho que tomar cuidado e avisar as domésticas, avisar a vovó, a mamãe em casa, que essas grades elas têm que ser vazadas. Que a gente não pode pôr nenhum tipo de enfeite, de pano, ou até mesmo uns plásticos que enfeitam. Porque se você tem as grades vazadas da geladeira, é para favorecer essa convecção do material. E aqui embaixo não tem grade vazada. Por quê? Aqui embaixo é um vidro, um plástico, não é vazado. Porque aqui embaixo é uma gaveta que você guarda folhas. As folhas, que são as verduras, elas se desidratam com a temperatura mais baixa. Então o pessoal fala que queima. Né? Não é queimar, é murchar. E o que acontece? Quando ela começa a perder a água bate aqui nesse vidro que é mais frio, ó. Aí vira aquelas gotinhas de água aqui, ó, por baixo. Né? Então, mantendo esse ambiente sempre úmido para conservar as folhas. Porque se você não colocar esse vidro em cima, colocar a tampa sem nada, dançou. Você vai perder as verduras rapidinho. Então, essa tampa ela é fechada, né? Para manter uma certa o que aqui? Umidade e temperatura. Então, a convecção ela ocorre por grades vazadas. É o mesmo processo de funcionamento do ar-condicionado. Durante o dia que você tem o seu sol, a areia da praia esquenta mais. A areia da praia. O ar aqui perto da areia é mais quente, então ele sobe. Se ele sobe, nossa, as pessoas vão morrer, porque vai ficar sem ar. Não. Por diferença de temperatura, ó, a brisa do mar. Esse ar quente sobe e circula. Então, nós temos um vento que vem da praia para a terra. Da água para a terra. Nós chamamos isso de brisa do mar. Brisa que vem do mar durante o dia. À noite, é o contrário. À noite, a água ficou recebendo calor o dia inteiro. Ela demora para perder. E a areia esfria rapidinho. À noite, o ar mais quente está aqui. Então, ele sobe aqui. E o ar da terra entra no lugar dele. Ele vem assim. Então, é um vento da terra para o mar. Então, nós chamamos isso de brisa que sopra da terra. Quer dizer, de onde ela começa? Da terra. A brisa da terra é durante a noite. A lua. Noite, dia. Isso é uma convecção natural. Entendeu isso daí? Vácuo. O único processo de transmissão de calor que ocorre pelo vácuo. Ah, mas o vácuo não é matéria. Se não é matéria, eu preciso do quê? Radiação. Tem muita gente que usa isso. Irradiação. Irradiar é transmitir espalhando. Uma transmissão de rádio. Irradiar. Eu não gosto muito da palavra irradiação, eu gosto da palavra radiação. Mas se aparecer as duas, mesma coisa. Não é o mesmo significado. Irradiação é diferente de radiação. A radiação vem de ondas de rádio. Radiação é de ondas de rádio, que é um raio radioativo. Irradiação é o processo de transmissão de calor. Mas é um processo de transmissão de calor que ocorre através do quê? De ondas. Ondas de radiação, ondas eletromagnéticas. A única onda que leva o calor, que é a onda quente, ondas eletromagnéticas, chamada infravermelho. A Terra recebe o calor do Sol, que passa pelo vácuo até atingir a sua atmosfera e atingir o chão. Infravermelha. A infravermelha é a única onda de calor.
Um processo de transmissão natural que atravessa o vácuo. Espera aí. Radiação é um processo de transmissão que se dá pelo vácuo, mas ele também acontece nos meios materiais. A luz consegue penetrar na água. Meios materiais transparentes. Então, é no vácuo e nos meios materiais transparentes. Então, radiação é uma onda de calor. Uma lâmpada acesa, uns raios solares que chegam na Terra, uma lâmpada acesa. O nosso corpo também irradia, o nosso corpo também, tá? Um homem que tenha temperatura. Qualquer corpo que tenha temperatura irradia infravermelho, inclusive uma pedra de gelo. Nossa, professor, uma pedra de gelo? Sim, senhora. Uma pedra de gelo tem temperatura. E por isso que o infravermelho é captado por uma câmera que mostra cores. As cores do VAV. Quanto mais para o lado do violeta, menor é a temperatura. Quanto mais para o lado do vermelho, mais infravermelho. Por quê? Porque a luz que sai daqui é o que você vai enxergar. É a mistura de todas as coisas. A branca, se você está enxergando mais vermelho, é mais quente, mais para o lado do infravermelho. E o infravermelho está antes da vermelha. Por isso que a câmera de infravermelho, ela vai captar as frequências menores que a cor vermelha, ó, e o ultravioleta. Então, quanto mais vermelho for a onda, a cor da pessoa, maior é a temperatura. E quanto mais para o lado do azul, menor é a temperatura do corpo. Então, quando vocês pegam aqueles mapas climáticos, né, que tá lá assim no Amazonas, meio vermelho pra caramba, porque é quente ali pro lado de Manaus, no Rio Grande do Sul mais azul, né? São os níveis de temperaturas que a gente tem. Agora eu quero ensinar uma coisa para vocês. Quando a gente junta os três processos, a água vem da rua na sua casa, então ela vem por um cano aqui em cima, tem uma boia que ela fica presa assim, ó. Que quando a água chega num certo nível, essa boia vai subindo, subindo, ela fecha a válvula aqui e não deixa a água sair mais. Então você encheu a caixa d'água da sua casa. Aí você começa a consumir, essa água começa a baixar, a boia começa a baixar, começa a entrar água na sua casa de novo. Da onde que você tira a água? Daqui do fundo. Então sai um cano aqui do fundo da caixa d'água e vai para dentro da sua casa. Essa caixa d'água, ela vai entrar aqui embaixo, num reservatório cilíndrico, que está a 10 centímetros de altura no mínimo. Ele tem que estar de 10 centímetros para mais de altura da caixa d'água. Ela vai entrar num cilindro aqui. O que começa a acontecer? Esse cilindro começa a receber a água aqui por baixo. A água fria, ele começa a encher. Certo? Tudo bem? O que eles fazem? Essa água fria vai sair aqui por um outro cano. Esse outro cano de água fria vai sair água aqui, se eu não fechar ele. Eu vou fechar esse outro cano com uma placa. Presta atenção. Com uma placa. Esse cano vai entrar aqui embaixo dessa placa. Tem um cano da mesma grossura aqui, com uma outra saída do lado de cá, ó. Aqui é cheio de furinhos, onde você vai passar caninhos mais finos. Esses caninhos mais finos vão ligar um outro cano aqui em cima. Então, como é nível mais baixo, a água aqui vai encher esses outros canos aqui, nessas placas. E esse outro cano está aqui, ó, com uma boca aqui também. Esses caninhos vão chegar aqui. Como esse cano está no nível mais baixo, a água vai caindo, vai encher isso aqui. Aí eu pego e encaixo uma outra placa aqui, ó. Encaixo uma outra placa aqui, encaixo uma outra placa aqui. Idêntica, eu vou encaixando quantas placas eu quiser. Na última eu fecho. Eu fecho essa saída d'água.
Então, todos os canos vão enchendo aqui de baixo para cima primeiro. Como está fechado aqui, essa água não vai vazar para cá, ela vai vazar aqui, mas aqui eu pego e ligo aqui em cima. Ó. O que começa a acontecer aqui? Essas placas começam a receber a luz do sol. Embaixo dessa placa tem uma lata pintada de preta para absorver bem a luz do sol. Então ela é muito quente. Se você puser a mão, 2 horas da tarde, você queima a mão de tão quente que está esse metal. E esses caninhos quentes esquentam a água naturalmente. A água por dentro desses caninhos fica quente. E se ela fica quente, ela começa a subir e cair aqui em cima. Aí aqui em cima fica cheio de água quente caindo aqui. O dia inteiro fica fazendo a convecção natural. Água fria entrando aqui e água quente caindo aqui em cima. Esse recipiente tem de 500 a 1.000 litros, depende de quem vai comprar, lógico. Né? Então ela fica o dia inteiro circulando aqui. Agora presta atenção. Para a tua casa agora, você tira um cano daqui de cima. Vai lá para dentro da tua casa esse cano. Ó. Vai lá para onde você quer ir. Vai para o chuveiro, vai para a pia. Você tira um monte de ramificações. A água aqui é quente, certo? Sim. Aí você vai tomar banho no chuveiro. Por que você precisa de um misturador? Porque você precisa de uma outra saída aqui, ó. De água fria. Aí ele vai ter que misturar lá na parede. Você só vai abrir a torneira aqui, abre uma e fecha a outra. Regula a quantidade de água quente com fria. Então é você que vai regular isso lá na torneira. Porque essa água aqui está em 60, 70 graus Celsius. E você vai consumindo água quente. A hora que essa água quente vai saindo, a fria vai entrando. Só que de noite não tem sol, aí o pessoal tem que fazer o quê? Ah, deixei para tomar banho à noite, esfriou a água, né? Porque já tomaram 5 banhos na minha frente. Aqui tem uma resistência elétrica, um resistor. Quando falta água, o que você faz? Você liga isso na energia, ele começa a esquentar a água, aí você gasta energia elétrica. É radiação primeiro. Sim. Ou irradiação. Depois, vamos lá. Aí esquenta a placa. A placa que é sólida conduz o calor até a água, então é condução. Condução do calor do metal para dentro da água, igual uma panela. E por último, convecção. Olha que questão boa para cair no Enem. E outra coisa, por que põe um vidro aqui na frente? Por que não deixa essa placa aberta? Por que eles tampam isso aqui com vidro? Porque eles não perdem calor pro meio? Para formar uma estufa. Boa. Para formar uma estufa. Esse vidro é importante, por isso que esse vidro não pode rachar. Porque senão o calor sai pela rachadura.